que é o meu grupo Muito do Shakespeare. gostoso. Então, isso aí, é muito bom, né? Eu tô adorando. Nossa, essa professora é um show. O meu filho, Tiago, é ator de teatro e produtor cultural. Que legal. Ixi, caminho da minha filha, que agora está fazendo direção de live. Outro dia até estava perguntando para ela, qual que é a tua profissão? Me diga qual é a tua profissão. Aí ela várias. É vídeo, né? Audiovisual, que nem o Beto. Só que o Beto, ele sambarca várias áreas, ela faz mais produção e direção, né? Direção de conteúdo. No momento, legal, né, esse trabalho. O Tiago está atuando na produção do musical Chicago. Pessoal, já estamos no ar. Vamos começar, tá ok? Tá. Eu só queria ouvir que musical que o filho do Chicago. Chicago? Tá. Lá no Teatro Santander, Shopping JK. Depois eu tenho outras dicas de teatro também, mas deixa o Marcos dar abertura e prosseguir. Ok. Vamos começar, então, né? Vocês estão vendo aí a PowerPoint, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer uma transferência aqui do link. A Maria Lúcia estava com o link. Eu mandei o link para ela. Ok. Vamos lá, então. Seguindo. Maria Lúcia entrou. Então, nós ficamos hoje de falar sobre ECRO como uma proposta de uma psicologia, tá bom? Como eu tinha falado, o conceito de ECRO, ele comporta uma proposta de uma epistemologia, de uma psicologia, de uma antropologia e de uma pedagogia. Nós falamos nas duas aulas passadas sobre ECRO como uma epistemologia. E hoje nós vamos falar como uma psicologia. Vamos lá. Então,
Psicologia vem do grego, né? Psique mais logia, que significaria, então, estudo da alma. Já no nome aparece o grande desafio, né, da prática da investigação científica no campo da psicologia. Nosso objeto é um objeto, por assim dizer, imaterial, furtivo, né, que é a mente. Né? A proposta contida no conceito de Eco é materialista dialética. Então, nós já vemos aí um primeiro problema que a gente precisa discutir. Eu diria que essa questão da alma é uma maldição da psicologia, né? Porque a experiência psicológica, embora ela seja evidente para todo ser humano, ela não é facilmente objetivável para fins da investigação científica. Desde as origens da filosofia ocidental, com Aristóteles, né, a dissociação entre corpo e mente se disseminou e permaneceu por muitos séculos como a base das concepções psicológicas predominantes. O pressuposto estava na própria definição do ser humano, o homem como animal racional. Eu vou fazer uma pequena digressão aqui, né? O mundo grego era dividido entre o mundo do Olimpo, o mundo celestial, que era, por pressuposto, eterno e permanente, tá? E o mundo, por assim dizer, sublunar, tá? O mundo terreno, que era pressuposto ser o mundo sem perenidade, tá? O mundo das coisas efêmeras, tá? E na concepção dos gregos havia uma visão de que todas as coisas eram compostas de matéria e forma. Matéria, do ponto de vista grego, era algo absolutamente informe, né? Era o quê? Sem forma nenhuma. Informe, sem forma nenhuma. Certo? A forma vinha do mundo do Olimpo, vinha do mundo celestial. Então, era na medida em que a forma ela, vamos dizer, impregnava a matéria, que as coisas passavam a existir. Daí a existência do mundo dos demiurgos, né? Que eram, por assim dizer, a causa eficiente, né? Então, por exemplo, um artesão que estava dando ao barro a forma de um vaso, ele era meramente um demiurgo. Não era ele que fazia o vaso. Ele servia de intermediário entre o mundo celestial e o mundo sublunar. Ele pegava o barro como matéria e ele mediava
né, a infusão, por assim dizer, da forma no barro. Daí que o barro podia se transformar num vaso. Então, essa era a concepção, vamos dizer assim, fundamental do mundo grego. Nossa, que... Ô, gente, dá fala aí para mim rápido. Olha, eu estou fora de casa e aí eu abri aqui. Nós estamos te ouvindo. Eu iniciei a aula agora, Sônia. Então, existe uma dualidade na psicologia. A dualidade resulta dessa concepção grega da distinção entre matéria, que é pertencente ao mundo terreno, e a forma, que tem origem no mundo celestial. Daí a concepção religiosa de corpo e alma. Todo artista é um demiurgo? Hein? Todo artista é um demiurgo nesse sentido? Todo artista, todos nós somos demiurgos nesse sentido, na medida em que nós damos forma à matéria. Então, daí a ideia religiosa de corpo e alma, que dá autonomia à alma, né? O corpo é matéria e a alma é aquilo que conforma as diversas coisas que existem. Né? E esta ideia de separar corpo e alma é que dá origem a crendices, superstições, porque dão à alma a capacidade de sobrevivência eterna para além do corpo, né, após a morte. Certo? Essa dualidade, apesar de tantos séculos, ela está presente nas origens da psicologia. E existe uma característica específica do fenômeno psicológico. Não é? Embora todos nós vivenciamos constantemente a experiência do nosso psiquismo, quando a gente pensa, quando a gente sente, quando a gente imagina, quando a gente sonha, a experiência psíquica é um desafio para a constituição de uma ciência objetiva em termos modernos. Isso levou à construção de diversos modelos de investigação psicológica. Então, nós temos, por exemplo, a Gestalt, o introspeccionismo, nós temos a visão do Skinner, que tenta reduzir o processo a tudo aquilo que possa ser observável e mensurável. Né? E nós temos a visão psicanalítica. O Blair acentua que a genialidade de Freud foi de trazer a experiência psicológica para o espaço privilegiado da relação analista-paciente, dentro do enquadramento terapêutico, isso que ele chamava do particular grupo de dois, que tem por finalidade a investigação do mundo interno de um deles. Assim, através da objetivação da interação entre ambos, a investigação objetiva do fato psicológico se torna viável. Acho que você não mudou o slide. Não, para mim tá, acaba inviável.
torna viável. Você está vendo Ah, aí? tá. Tá bom. Agora sim, o meu está. Regina, abaixa um pouco tua tela, que você está parecendo um queixo. Bem, a concepção, né, operativa do fenômeno psicológico, ela está colocada a partir da consideração da relação entre o homem e o mundo, que é vista como centro da investigação, privilegiando a característica principal da opção evolutiva de nossa espécie, que foi a de dar privilégio ao sistema nervoso central como instrumento maior de adaptação ativa ao ambiente. Né? Todos os seres vivos, né, de alguma forma, pelas suas características genéticas, têm um instrumento fundamental, um instrumento mais importante de adaptação ao ambiente. Né? Os macacos, por exemplo, privilegiam a boca, privilegiam os maxilares. Nós, como herdeiros desse ramo da evolução, nós ainda conservamos como o músculo mais forte do nosso corpo, o músculo Da mandíbula. Da mandíbula, tá certo? Acontece que o ser humano fez uma adaptação única, né? Ele passou a utilizar o sistema nervoso central como instrumento maior de adaptação ativa ao ambiente, né? Então, na nossa relação com o mundo, né, esse H com M maior, nós precisamos de um processo de internalização para incorporarmos esses elementos provindos dessa relação concreta, para construirmos internamente um eco dessa relação, para, ao final, podermos tornar isso operativo e podermos voltar à relação com o mundo, uma relação de adaptação ativa, onde há uma mútua modificação nossa e do mundo no qual nós estamos inseridos. E a representação dessa relação, né? Pelo que eu vi naquele bolinha. Quer dizer, o eco, portanto, é a nossa ecologia interna, né? Que tem por objetivo tornar presente para nós os elementos do mundo real que internalizamos. E a operatividade é a finalidade última para permitir a adaptação do sujeito humano ao seu ambiente. Antes de entrar nessa área aí, nessa coisa, eu queria fazer uns comentários assim. É interessante observar como, por exemplo, para nós, é tão difícil a gente conceber o mundo psíquico como resultado da interação entre as células, os neurônios do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central. A gente aceita muito mais facilmente, por exemplo, que um fio enrolado em torno de um pedaço de ferro, quando a gente faz passar por ele
uma corrente elétrica, que esse corpo de ferro passe a ter características magnéticas, né? Hoje em dia, até depois do advento do computador, a gente também é capaz de entender que certos efeitos decorrentes de interações entre objetos concretos atravessados por corrente elétrica possam resultar no trabalho de um computador, que a gente possa ter imagens, a gente possa ter telecomunicação e daí por diante. Mas nós temos uma dificuldade imensa de poder aceitar que a nossa vida psíquica, ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente fantasia, aquilo que a gente sente falta, as manifestações de caráter emocional que nós sentimos, que isso tudo seja proveniente da interação entre neurônios no nosso sistema nervoso central. É como se a gente quisesse dar autonomia a esses fenômenos, como se a gente não quisesse reconhecer que eles têm uma base material concreta. Tá? Então, esse é um problema específico. O conceito de eco, né, na verdade, ele está sustentado nesse lugar. Tá? É bem verdade que os neurocientistas estão tentando cada vez mais identificar processos neuronais que resultam nesses movimentos que nós reconhecemos da nossa vida psíquica. Certo? Mas seguindo, e aí entrando especificamente na pergunta que a Marta Bartira tem feito insistentemente, querendo que eu adiantasse. Ainda bem que chegou, hein, Marcão? Demorou, mas chegou, hein? Pois é. Então, o Pichon e o Blair entraram, a partir desse conceito de eco, eles disseram que o eco é constituído por 3 áreas fundamentais. A área 1, a área 2 e a área 3. Ou seja, é como se, na medida... Vocês estão vendo meu mouse aí? Sim. Não, né? Chama. 1, 2, 3, tá? Então, os objetos que fazem parte do nosso mundo e de nós mesmos vão sendo internalizados como uma rede e vão se localizando em 3 áreas diferentes do eco. Não? A própria imagem de nós mesmos e os elementos que constituem o funcionamento do nosso mundo psíquico vão se agrupando numa área, que é a área 1, que eles denominam de área da mente. Tá? Outros objetos percebidos e internalizados, que constituem coisas mais próximas da nossa mente, mas não fazem parte dela, são agrupados numa área que eles chamam de área 2, que é o corpo. Né? É a percepção da minha mão, do meu braço, do meu pé, da minha boca, do meu paladar. Né? São coisas que vão sendo localizadas nessa área 2 do eco. Tá?
E, enfim, as coisas que não constituem o nosso corpo, mas que estão próximas a nós, mais ou menos próximas, mais ou menos longínquas, vão sendo agrupadas nessa área que a gente chama de área 3 do mundo. É interessante pensar que, no processo de constituição do nosso self, o primeiro campo que existe é essa área 3. Nós pertencemos ao mundo, nós pertencemos ao grupo. O bebê não consegue se distinguir do espaço do grupo familiar. O bebê não consegue se ver como diferente da mãe. Não? É através de um processo complexo, de um metabolismo psíquico, onde nós retemos e expulsamos elementos, tá? É que nós vamos constituindo uma concepção de mundo e de corpo, para só finalmente, por um processo de negação da negação, quer dizer, a primeira negação é aquilo que é expulso, que é excretado, que é rejeitado, que nós não incluímos no nosso ego. A segunda negação é quando nós incorporamos os elementos do nosso corpo e passamos a distinguir que esses elementos são diferentes de outros elementos que nós deixamos na área 3, no mundo. E só, por último, é que a gente, por rejeitar o corpo, é que nós terminamos por constituir nossa mente. Tá? A última coisa que um bebê consegue é assumir a primeira pessoa, é poder se referir a si próprio como eu. No primeiro momento, ele se refere a si próprio a partir do mundo. Ele se chama o bebê. Tá? O bebê quer, o bebê quer. Não, o bebê não gosta, o bebê não quer. Tá? Para só depois poder dizer eu quero, tá? Ou eu não quero. É por aí que se vai constituindo, então, essa área central do nosso mundo interno, que é, portanto, descrito pelo Pichon e pelo Blair como sendo o ego. Tá claro? Então, vamos conversar um pouco sobre o que mobilizou em vocês isso tudo que eu falei. Tá? Tá aí? Marco, por favor, você pode só dizer por inteiro, Eco? Eu estou meio perdida, não consegui achar aqui o significado da Esquema sigla. conceitual Esquema. referencial e Tá. operativo. Esquema conceitual. É esse esquema que eu não lembrava o que era o E. Vamos lá. Ô Marco, tem alguma relação entre essa construção do eco com a concepção de Darwin, da evolução das espécies, da adaptação? O Pichon baseava-se também no Darwin ou não tem nada a ver?
O Freud é que trazia a questão do darwinismo para dentro da psicanálise, né? Quer dizer, o conceito, por exemplo, de Édipo, ele traz como uma configuração fundamental que está em nós todos, decorrente da própria evolução da civilização e da humanidade. Quer dizer, a ideia do assassinato do pai primeiro, tudo mais, ele coloca como uma visão ontogênica, né, e filogênica, né, porque o Darwin pressupõe que na constituição de cada indivíduo, né, cada ser vivo, independentemente se é homem ou não, há um processo de que na ontogenia se repete a filogenia. Tá? Por exemplo, na evolução do feto, tá? Até que ele se constitua como um indivíduo capaz de assumir uma vida autônoma e sair da proteção interna do útero, há todo um desenvolvimento onde se pode dizer que nessa ontogenia, ou seja, nessa formação desse ser, há uma repetição sintetizada e simplificada, né, da evolução da espécie. Há um momento na evolução do feto humano em que ele tem muito mais características de um réptil do que propriamente de um mamífero. Né? Então, isso faz parte da concepção psicanalítica e, portanto, também da concepção evolutiva, darwinista. É verdade. Eu lembro daquele esquema que tem assim, espécie humana, coelho, macaco e uma, sei lá, uma ameba. É tudo igual no comecinho. Aí, a partir do terceiro estágio, começa a se diferenciar. Eu tenho isso nos livros aí de biologia. É fácil achar isso na internet também. É boa essa imagem, né? Se eu estou conseguindo ver o que você está falando, você tá muito vendo aí? legal, né? Você está procurando, você achou? Eu vou ver se eu acho, eu vou pôr. Essa concepção é curiosíssima, né? É boa, muito né? impressionante. Muito. E uma imagem diz um monte de coisa, né? E eu acho que a gente está mais do que na hora de fazer logo o consenso das coisas e já mostrar para as crianças e para os adolescentes, sabe? Eu acho que a gente precisava começar a consensuar algumas coisas básicas na esquerda e também vai ter que articular, de certa forma, com os liberais, né? E para a ação, e para as políticas públicas, viu? Não sei por que eu estou falando isso, mas acho que que o professor inspira a gente, o grupo também. Eu acho, Marta, nesse sentido, eu me lembrei de um livro que eu li do Edgar Morin, que chama Cabeça Bem Feita. Esse livro, não sei se alguém já leu, é sobre uma revolução que ele propõe para o Ministério da Educação francês, e que no final não rolou, né? Mas justamente para mudar a maneira de ensinar nas escolas, né? As disciplinas. Então, ele propõe nesse livro, por exemplo, que o aluno comece a aprender onde ele está, o que é a Terra, o que é o universo,
né? E qual é a relação dele com esse universo? E ele propõe uma série de coisas. Eu li esse livro há algum tempo, mas ele me marcou, e eu acho que o que você falou me lembrou disso, porque saber dessas coisas logo de cara, né? Pode ser, não sei, né? Enfim, a ideia é sua e eu estou pegando carona, facilite a nossa conscientização, né? De quem somos nós, onde a gente está, o que a gente está fazendo, qual que é o nosso papel com o outro, e por que a gente pensa assim e não assado, enfim. Isso me lembrou isso que você falou, porque eu acho que é mais no sentido da maneira como a gente é educado, né? Da maneira como a gente percebe o outro e se vê, né? Nessa história toda, né? Ivone colocou uma imagem ali, né? Eu coloquei no Conversagem, eu não sei trazer para cá. Eu vou pôr só uma foto agora que tem uma mais completa. Se esperar um pouquinho, eu já vou colocar. Marco, uma dúvida rápida. O self pode ser considerado a consciência? Esse é um tema mais complicado, porque aí nós vamos pegar a grande discussão entre a visão do Pichon e a visão freudiana tradicional. Tá? Porque, vamos dizer assim, o inconsciente e o consciente vão ser vistos por Pichon de uma forma instrumental. Aquilo do Hércules que está implicado na minha interação atual, presente, com o ambiente que me circunda, é o consciente para Pichon. E aquilo do eco, que permanece enquanto eco, mas não está implicado imediatamente nesse processo, é o inconsciente para Pichon. Para Freud, isso vai ser uma topologia, tá? Um lugar no mundo psíquico onde aquilo que está na história pregressa, mas que está reprimido, tá certo? É que é o inconsciente. Entendeu? Então, para o Freud, o inconsciente, sei lá, é a história de todos nós pregressos, e que está, de alguma forma, implicando a nossa relação atual, sei lá, até que ponto minha relação com meus pais, tá certo? Está presente nesse momento da minha relação com vocês e determinando comportamentos meus na relação com vocês e do que eu não tenho consciência nesse momento. Isso é meu inconsciente freudiano. E que é muito maior do que o consciente, em termos de volume mesmo, se pudesse pesar. Não é? Não sei. Mas na visão pichoniana também. Pichoniana ou freudiana? Na visão pichoniana também. Tá. Certo? Essa questão quantitativa aí não é relevante. O relevante é aquilo que está interferindo no mundo consciente.
Mas tudo interfere, né, Marco? Até o jeito que a gente anda tem conteúdo, né? Lógico. Eu não entendi, Marco, a diferença entre consciência e inconsciência, por meio do... A freudiana me é mais familiar, né? Eu já li mais, enfim, sei lá. Mas a do Pichon, qual que seria a diferença? Do Pichon é que, vamos dizer assim, agora na minha relação com vocês, toda a minha história de relação de aprendizagem, de relação com o professor, de relação com o aluno, etc. Então, está, de alguma forma, interferindo nessa relação agora. Mas tem coisas que estão mais presentes. E tem coisas que estão lá na história antiga, minha, e daí por diante, e que estão certamente interferindo nessa minha forma de interagir com vocês, mas não de uma forma presente e atual. Uai, mas não está aqui agora? Está atual. Mas está atual e, ao mesmo tempo, tem todo esse histórico mas eu que não você estou me fez. referindo, mas eu não estou me referindo necessariamente a essa experiência ou aquela experiência ao lidar com você agora. Essa é Tem boa. coisas que estão esquecidas. E da mesma forma, Marco... Fala, Ivone. Não fala, Marco. Ô, Marco, da mesma forma que você fez toda essa leitura, né? E aí, conforme você foi falando, eu lembrei dos princípios que o Pichon construiu, princípio da policausalidade, princípio da mobilidade de estrutura, etc. Então, eu acho que o que você acabou de falar exemplifica um desses princípios, que, na verdade, eu não tenho uma memória muito boa, eu não lembro, mas foi muito legal o que você falou. Pois é, porque vamos dizer, o fato psicológico ele é inteiro. Tá? Num momento como esse, que eu estou aqui dando aula para vocês, eu estou todo implicado nisso. Tá bem? Desde, sei lá, a minha experiência de alfabetização na escola, a minha relação com minha mãe e com meu pai em relação à questão do que era aprender e ensinar, tá certo? Tudo isso está presente aí, na medida em que eu sou. Tá? Agora, eu não estou me referindo especificamente a essa relação, a não ser nesse momento, que a sua pergunta me provocou, né? Eu não estou me referindo a isso na relação da aula de hoje, tá certo? Então, isso permanece no meu inconsciente pichoniano. Como tem gente aqui que não é do Conversagem, acho que no caso da MB, da Marta, né? Tem como trazer aquela figura para o chat daqui, Marco? Não, né? A figura do Conversagem, que eu coloquei lá para o chat aqui, não, né? Eu tentei copiar, mas não consegui. Ah, não tem? Eu pus Ctrl... para o chat. Eu ponho o link. Agora, você quer que as pessoas vejam? Eu queria que as pessoas, quem não é do grupo, quem é do grupo pode ver lá no Zap, mas eu queria que tivesse aqui porque é uma coisa, eu acho super interessante essa coisa da evolução dos mamíferos, nem que mamíferos, evolução do ser humano, porque começa com peixe, salamandra, tartaruga,
galinha, porco, carneiro e humano. O começo é tudo igual, é muito parecido. Pelo menos o peixe Aí, ó, estão o vendo? segundo estágio, né? O terceiro estágio começa a diferenciar. Isso. Não sei se dá para ver, mas a primeira fila aqui é o peixe, salamandra, tartaruga, galinha, pato, porco. Acho que é porco, carneiro, coelho e ser humano. E ser humano. O último é o ser humano. A gente vê que o peixe e a salamandra, eles se mantêm até o segundo nível. A tartaruga, da tartaruga para frente, é bem... A tartaruga também tem essa coraça, né? Mas se você vê da galinha, porco... Interessante mesmo. Até a segunda etapa é igual, menos o peixe e a salamandra. Eu já li na nossa formação de cromossomos, o que nos diferencia de... Eu não me lembro que animal que era, nisso que eu já li, assim, tipo, 2, 3 cromossomos só, né, o que que diferenciam diferencia a a gente gente. do primata mais... Do Deve gorila, ser, por exemplo. deve ser aquele uma cromossomo que define a vaidade, né? Porque deve ser esse. Né? É por um triz que a gente não é um orangotango. É um negócio A muito soberba. engraçado. A soberba, eu acho que a soberba é A soberba, cara. Pode crer, viu? Caracteriza o ser humano, a soberba. A gente certeza, tem uma diferença de 3%. De 3% em relação ao porco, por exemplo. É isso 3% do nosso material genético é diferente do porco. É muito parecido com o ser humano. Dizem que é até mais que o macaco. A fêmea, o sistema é igualzinho o sistema humano, a gestação, é tudo muito parecido. De quem, Rony? De quem? Do porco, da porca, no caso, né? A gestação o sistema todo, o aparelho de reprodução é igual. Por isso que eu entendo os veganos. Pois é, né? Então, eu queria voltar para ver se eu entendi esta explicação, esta diferença, enfim, que você falou, Marco, sobre quando você falou o fato psicológico é inteiro e você deu um exemplo, né? Ao fazer uma coisa, a pessoa está toda implicada ali, né? Aí eu fiquei pensando em 2 exemplos, por exemplo, em 2 exemplos para ver se eu consigo entender. O que no conceito freudiano seria assim mais presente questões que ficam bem no fundo da formação da mente da pessoa, tipo, porque eu pensei numa pessoa que está numa ação, mas ela não consegue estar por inteiro, sabe? Existem casos, né? A pessoa não consegue se envolver por inteiro, não consegue estar. Eu não sei se eu estou pensando em caminho que não é por aí, mas foi o que me remeteu. E, ao mesmo tempo, aquela pessoa que não consegue ficar por inteiro, até saber este conceito que você está apresentando hoje, eu imaginava que ela não conseguiria porque tinha interferência de problemas psíquicos na cabeça dela, que desviavam e tal, do momento presente. Mas eu não sei se é isso nesse novo conceito que você deu. Na verdade, essa pessoa que não consegue ficar por inteiro... Ela está inteira do jeito dela. Ela está inteira do jeito dela, né? Então, seria esta a diferença? Ela está inteira do jeito dela, com a história dela, com as coisas que ela internalizou, com as coisas que ela não internalizou, inclusive com os fatores que fazem com que ela não esteja presente. Entendi. Tá certo?
Entendi. Agora, a questão de ser consciente ou não consciente é outra questão. Porque você pode estar vendo a pessoa interagir com aquilo, repetindo isso infinitamente, mas ela está, vamos dizer, está cega em relação às causas. Porque este conceito de consciência, para mim, sempre foi uma coisa bastante vaga, porque, e agora você está falando que, na verdade, porque o consciente, no sentido até agora que eu imaginava, era, vamos falar, o que é aparente, o que eu tenho consciência disso, não no sentido de valor, de ético, de tudo, só no sentido de eu sei o que está acontecendo, sei lá, eu sei que está tendo um processo eleitoral, eu sei que a gente está, não sei o que eu leio, etc. Isso seria uma consciência. Mas, na verdade, por isso que eu sempre achei difícil. Quando a gente fala, não, é uma pessoa consciente, é consciente no sentido mais profundo, do papel dela nas coisas, das causas, quer dizer, uma consciência que eu sempre imaginei um conceito assim, consciência expandida. Então, voltando à questão, na verdade, pelo Pichon, pelo conceito do Pichon de consciência, isso que eu chamo de consciência expandida, que seria a consciência, e não apenas um termo social, de saber. Quem está fazendo a teoria é você, nesse caso. Então, a resposta você que teria que me dar. Não, porque o que é consciência, então? O que é consciência? Que legal, hein, Carmen? Olha só, que legal. É uma viagem, né? É bom, né? Tão gostoso. Não, é porque, assim, na verdade, a consciência, porque sempre que fala assim, é uma questão de consciência. Quem vota no Bolsonaro é uma pessoa que não tem consciência, mas eu acho pouco falar isso, porque o que é ter consciência, né? Então, é isso que eu quero entender, assim, o que seria esse conceito de consciência? Ela tem outra consciência, né? É Carmen, aquela brincadeira que eu faço. Quem é que me diz que eu estou aqui diante dessa aparelhagem toda, interagindo com vocês para dar uma aula, e não que eu esteja deitado na minha cama, dormindo e sonhando que eu estou aqui com vocês, com essa aparelhagem toda, entendeu? Tem questões aí que a gente chega ao limite da impossibilidade de responder. Eu costumo dizer que para resolver essa questão epistemológica, a única solução está na pedra do meio do caminho do Drummond. Se a pedra estiver lá, eu levo um tropeção, dou uma topada, cai da escada, machuca a testa. Essa é uma questão que atualmente é quântica até, né? Porque dependendo de onde a gente está sendo visto, estaria sendo visto, isso já aconteceu ou vai acontecer, né? Do ponto de vista quântico, e é isso que a gente está vivendo agora já passou. Dependendo da distância. O importante é a gente entender que o fenômeno é uma totalidade. É ou foi. Certo? Do ponto de vista do fenômeno, existe causa e efeito, existe fato, existe aquilo que acontece, existe acontecimento, certo? Então, nós senão a gente não fecha, né? Senão a gente fica num mundo muito... Já estamos usando o computador para essa conversa e sentindo que está presente. Cada vez eu fico mais à vontade com o uso do Zoom.
né? Já é uma coisa virtual. Ô, Carmen. Ô, Carmen. Cadê a Carmen? Está com celular, né? Eu estou com o celular. Eu estou vendo todo mundo. Não, é que eu pensei que finalmente eu ia ter a ideia A Carmen tá aí. do que é consciência, mas continuei na mesma. Não rolou, né? Não Eu rolou. também. Eu também, né? Porque eu acho que é Bom, muito, vou descobrir eu acho que é agora. muito, eu acho que é muito difícil a gente falar de consciência e não falar de causa e consequência. Eu acho que, dentro do meu conhecimento, né, quando eu falo consciência, imediatamente tem um quê de causa e consequência. Porque Mas o Marco falou que não tem nem causa Pois nem é, consequência. pois é, mas é porque eu não sei nada de pichon, né? Estou aprendendo agora. Eu acho que porque a referência para você, consciência é um saber. não, a consciência para mim é um estado, tem um estado, pode ser um estado, mas um estado consequente. Não é isso não é só o fato. Isso não é só uma situação, é uma situação em função de outra que já foi vivida. E eu sei do que vai ter, do desdobramento que aquilo vai ter. Eu não sei, para mim é isso. Agora, eu acho que isso é uma questão, porque parece que é um grande diferencial, né? Porque para Pichon isso é uma coisa importante, esse conceito é muito importante ser entendido, porque é muito diferente você viver a situação como um fato, aquilo é porque é, ou viver a situação em função de uma causa e uma consequência. É um outro paradigma. Para mim. Paradigma. É um outro paradigma. Não, eu não entendi assim. Eu acho que é o paradigma do ser e estar ao mesmo tempo. E a consciência para você é o saber que estou. É o saber que estou. Quando eu não sei o que eu estou, eu não tenho consciência. Quando eu estou inconsciente, quando eu tenho um processo de inconsciência, eu não sei que estou. Posso até estar, mas eu não sei que estou. Então, eu acho que quando você tem... Pois é, eu acho que para você consciência tem a ver com... É saber que está. Um saber. É aquela coisa do Descartes, né? Penso, logo existo. Logo existo. Né? Mas eu não entendi Mas assim. existo... Eu posso entendi, pensar ou não. Eu entendi isso que o Marco falou, e o que talvez seja consciência do ponto de vista do Pichon, né, desse conceito, não sei se entendi certo, que é a questão por inteiro do que o fato psicológico, vamos dizer, tudo o que acontece, né, tudo numa ação ou numa relação e etc., como a pessoa, vou colocar aí o ser humano, né? Tudo que ele, vamos falar assim, tudo que o integra naquele momento, psiquicamente falando, esta é a sua consciência, vamos dizer. Mas não é resultado? É isso que eu entendi, então. Sim, eu entendi isso. Não, tudo bem, mas isso não é um resultado? Eu acho que é simultaneidade, não é produto. É processo, Márcia. Não é produto. Resultado parece produto, é processo. É processo. Não, processo. É processo acumulativo, né? Isso, processo acumulativo. Eu queria colocar uma questão, porque esse assunto consciência é algo que há muito tempo já me preocupa, me instiga, né? Parece que a questão não é tanto o que é, mas como surge. Isso. E aí eu tenho uma teoria, que pode ser meio maluca, mas que parte do seguinte, porque a pessoa não nasce com consciência, né? É num determinado momento da vida que ela surge, né? Então, como que a gente apreende a realidade, né?
A gente apreende a realidade a partir dos nossos órgãos do sentido, né? Então, a gente reage a essa realidade de acordo com o estímulo que ela fornece aos nossos órgãos do sentido. Né? Isso é pré-racional. Né? Quer dizer, a gente apreende num primeiro momento, me parece, a minha teoria vai pelos sentidos, pelos sentimentos. Né? Quando esses mesmos estímulos alcançam o córtex, é que a gente consegue elaborar. Né? Aí a gente faz uma elaboração, a gente pensa e elabora. Quando a gente está fazendo isso, nós estamos construindo o nosso mundo interno. Né? E a consciência, eu acho que ela decorre disso tudo, no sentido, comumente, a ideia de consciência é a percepção de si no mundo. Né? Agora, eu acho que você percebe a consciência na forma como ela se manifesta. E aí eu acho que está presente relações éticas e morais. Você percebe a consciência na relação do sujeito com o outro. Né? Agora, que tipo de manifestação? Aí vai depender, né, de todo o processo que ele teve de elaboração emocional das situações vividas e de como ele elaborou isso racionalmente. Quer dizer, a minha ideia é que todo ato racional ele tem como substrato e origem uma ação emocional que é involuntária. Tá? Quer dizer, a gente parte de uma ação involuntária, nós reagimos a uma realidade de forma involuntária. Né? Por exemplo, eu não posso falar eu amo aquela pessoa, vou começar a amar aquela pessoa. Não. Quando eu me dou conta, ou eu já estou amando, ou já estou com ódio. Né? Isso é resposta a um estímulo exterior. Tá? Se essa resposta é prazerosa para mim, eu vou amar. Se essa resposta for dolorosa, eu vou odiar. Agora, só depois que isso chega no meu córtex, é que eu vou poder, aí sim, ter um ato voluntário, que eu vou ter condições de pensar, né, e planejar a minha ação. Tá? Agora, para eu ter consciência, eu preciso ter tudo isso antes estruturado. Eu tenho que ter passado por essa reação emocional, por esse ato racional, que constitui o meu mundo interno, para eu me perceber dentro dessa relação e, a partir daí, eu vou manifestar. Quer dizer, a consciência é algo imaterial, a gente não observa. Né? A gente observa as manifestações dela. Eu acho que essas manifestações se dão nas relações éticas e morais entre as pessoas. Quer dizer, então, para mim, a questão não é o que é a consciência, né? Mas é como ela surge, para poder ver. E aí cada indivíduo, né, vai ter seu modo particular de manifestar a consciência adquirida. Isso me ocorre que por isso que o processo terapêutico tem que ser longo, né? É um processo longo de você tomar pé das tuas profundidades todas que estão no teu dia a dia, né? Fazendo você ser quem você é, errando, acertando. E também assim a prepotência que a gente tem de achar que vai conscientizar alguém, né? Você fala, precisa tornar não sei quem consciente de alguma coisa. Você não torna alguém consciente. Você pode, quando muito,
fazer essa consciência virar, não sei, parece prepotência falar. Que você vai trabalhar a consciência de alguém ou de um grupo. Consciência, você pode talvez construir política, né? Por Não, exemplo, eu penso em a consciência política, seria talvez, eu pego carona assim, nisso que o Newton falou, então, dar condição para que elementos, sei lá, ajudar nessa complexidade toda a pessoa a elaborar algumas coisas da Então, política, do AG, tarará, É. e aí ela seria, eu não sei, para mim é muito complexo isso, Não, mas eu acho que isso que o Newton falou, para mim ficou bastante claro, eu me identifiquei muito, porque ainda mais quando você fala em processo terapêutico, eu acho que é fazer o caminho inverso, é você chegar lá no sentimento, né? Porque, engraçado, ficou bem claro para mim, porque esse processo de conscientizar o outro, claro que não existe, porque aquilo é um processo que o indivíduo vai vivenciar, mas você provoca, você pode provocar a partir dos sentidos e dos sentimentos. Quer dizer, no que você apresenta, no que você expõe, naquilo que você... Quando você faz com que as pessoas conheçam a realidade, que pisem na realidade, coloque o pé na realidade, porque ela vai ter sentido e sentimento, reação. Isso ficou muito claro para mim. É um processo um processo inverso. Você, no processo terapêutico, você faz isso. Você pega a percepção que você tem do mundo e você vai para trás olhando isso, o sentimento que você tem, qual é o sentido que você é predominante na percepção disso. Eu gostei bastante, me identifiquei bastante com o que o Newton falou. Vou até rever na nossa gravação depois para poder... Na verdade, eu também sou muito intrigada com este conceito. Como eu falei também no começo, me identifico, mas eu não cheguei a desenvolver nada. Eu vou colocar algumas questões assim, né, de que me incomodam mesmo. Se eu penso nesta questão da consciência como alguma coisa que eu vou considerar as questões éticas, moral e etc., eu vou considerar a ética como, vamos falar, valores, né, que são importantes para mim, do meu ponto de vista, do ponto de vista de grupos com os quais eu tenho afinidade, né, de valores morais, princípios éticos e tal. Só que quando eu vou pensar em pessoas, e aí eu vou dar um exemplo concreto, né, 2 exemplos, um maior e um menor, macro e um micro. Quando eu penso nas pessoas de extrema direita, eu vou cair num beco sem saída, porque eu vou esbarrar num valor moral, de que elas são destrutivas e eu sou construtiva, então eu tenho consciência e elas não têm. Então, assim, qual que é o conceito da consciência? Esse seria um caso. O caso micro, me parece, assim, por exemplo, hoje num julgamento. Num grupo, então, entraria num Já julgamento. pensou? Você encontra uma pessoa que você não sabe, você não conhece ela. Uhum. E você começa a conhecer ela. Uhum. Você ainda não colocou nenhuma placa nela. Ela está implicada numa conversa com você, e não emplacada. Sim. Ela não tem rótulo. Sim. E aí ela vai podendo te dizer as ideias dela e você vai podendo dizer as suas, né? Uhum. Uhum. E aí tem coisas que você vai concordar, tem coisas que você não vai discordar. No final dessa conversa, você vai pensar, por tudo que ela me contou, eu acho que ela é de direita. Né? Eu estou fazendo o caminho inverso, sem o rótulo, sem você dizer quem o outro é, mas você dizer para o outro quem você é. Tomar essa posição de eu, que faz parte da evolução, da maturidade, do crescimento de um ser humano. Né? Por exemplo, um adolescente ele é muito mais reativo
do que proativo, né? Ele reage muito mais porque ele está buscando a ele mesmo, então ele é mais reativo. Então, eu estou pensando, né? Porque aí eu acho que entra nessa questão da consciência, entra a linguagem, né? E entra também esse processo de reconhecimento, de identificação, quer dizer, cada um tem um ecro que se formou lá. Exatamente. Então, mas é isso que eu quero dizer. Eu não consigo entender a consciência, quer dizer, são perguntinhas, né? São pulgas que ficam na minha orelha, assim, grilos. Eu não posso conceber a consciência de uma forma que afinada com aquilo que eu tenho, entende? Eu acho que a consciência é uma coisa que acho que um conceito assim, quando nesse teu exemplo que você pegou, eu vou conhecendo a pessoa e tarará, e pronto, né? Ela tem este mundo, então ela tem esta consciência, e eu tenho esta consciência. Eu não consigo... De si, né? De si, porque a consciência... De mim e dos outros também. A consciência de você e do mundo. Será que aí não tem uma coisa com a visão de mundo também? A visão cada pessoa tem uma visão pessoa. De mundo, né? Sim. Então, a mesma eu não vou realidade... poder falar, eu não vou poder falar, eu tenho, puxa, no final da conversa, como a Regina falou, no final da conversa, eu não vou poder chegar prepotentemente e falar, esta pessoa não tem consciência, por isso ela pensa assim. Não, ela tem aquela. Ela tem aquela. Ela tem aquela. E eu tenho a minha. A realidade pode ser uma só e várias consciências dessa realidade. Pois mas por que vocês enfatizam tanto a consciência? Por que vocês não olham a inconsciência? É uma boa questão. Eu acho que tem uma confusão nessa palavra consciência, como consciência de certo e errado, e não consciência de si. Porque consciência de si é, inclusive, incluir o inconsciente. O inconsciente me pertence, ele é meu. Sim. E, aliás, ele está muito presente. Estou me lembrando uma senhora, eu atendi uma família, ela era a mãe, e ela era advogada, e discutindo com os filhos e com o marido uma série de questões relacionadas ao que achavam que era direito, que era errado. E, a um certo momento, ela virou e disse assim, eu, desde pequenininha, sempre soube o que era certo e o que não era errado. Sempre soube o que era certo e o que não era errado. Não era errado, era o que é. Ela falou isso? Ela teve esse ato, esse lapso de linguagem? Então, eu sempre soube o que era certo e o que não era errado. Que não era errado. Eu estou achando muito interessante essa história, tão preocupados com a consciência. Eu acho que tem uma confusão. Nem ela. No senso comum. Eu acho que é isso que a Regina matou a charada, porque, mas é importante, Marcos, você me desculpe, mas é que você já sabe muito. Agora, para quem não sabe tanto, eu acho que é uma questão a ser colocada. Vai descobrir na relação. Não, é sério, porque assim, é o que a Regina matou a charada. Quando você usa esse termo consciência... Olha o que eu não sei, ó. Você não sabe mesmo que não pode rolar a escada abaixo, né? Isso você não aprendeu ainda. Não, mas quando a Regina coloca a consciência, é tida como um termo de julgamento já, o que é certo e o que é errado. Esta é a questão. Então, você fala, você tem consciência do que você fez? Exatamente. A gente tem uma... Essa palavra fica confusa. Exatamente. Não é bem isso que a gente está falando. Acho que vocês estão tentando construir um neomoralismo. Eu acho que é como se a Regina quisesse... Agora eu já entendi. Fala.
Não, é que parecia que você estava querendo entender melhor o conceito de consciência, né? Maria Lúcia, você está muito calada hoje. Está sem som. Microfone cortado. Eu não estou vendo, Maria Lúcia. Maria Lúcia, Eu estou no computador. seu microfone está cortado. Agora. Já abri. Então, estou escutando aqui de uma forma muito afiada, porque eu acho essa discussão bem interessante. Desde o começo, hoje, eu achei que trouxe uma discussão diferente. Parecia que tinha uma consciência mais presente. E me dá um pouco a ideia de presença, sabe? Essa coisa de consciência, de percepção de si. E dá um pouco a ideia de presença, porque é a coisa que eu acho que a gente mais está buscando nos processos educativos, nos grupos. Quais são as consciências que estão presentes? Quais são as consciências que estão sendo formadas? Então, eu acho que é uma conversa que eu estou pensando, será que eu estou captando ou será que eu estou perdida? Eu estou buscando que consciência é essa? Estou achando incrível. Esse é o meu silêncio, viu, Marco? Tá bom. Porque sistemas E Sônia, o que escapam, você está pensando aí? Estou pensando. Eu estou perguntando à Sônia o que ela está pensando. É Sônia. Está com o microfone cortado, a Sônia. Abre o microfone. E a imagem também está fixa, A imagem é uma foto, a imagem gente, parece que é a pessoa, olha que incrível. Não, para mim não aparece, não. Para mim, eu nem estou vendo, não. Eu não estou vendo também, eu estou no computador. Ela colocou a foto. Eu estou no computador, não estou vendo, não. Ela escreveu no chat que ela ia estar guiando, não sei o quê, a Soninha, não é? Vocês estão falando? Para mim, ela não aparece, não. Ela aparece quando você clica nos participantes, aí tem o nome dela, ela está plugada ainda, mas acho que ela não está. Não falar em presença, ela está, mas não está. Isso aí. Agora, Maria Lúcia... Ana, você também está quietinha. Fala aí, Aninha. Oi. Eu comecei até a dizer que eu não tinha falado, né? Eu acho que logo que se levantou essa questão de consciência, eu pensei assim, na verdade, na área política, se fala de consciência como um valor, né? Como algo assim, que ter mais ou menos consciência, mas eu acho que tem que aprofundar um pouco mais essa discussão do que é consciência, porque uma consciência que não leva em conta o inconsciente, eu acho que ela realmente é uma coisa assim, é como se fosse um livro, é algo que traz informação, mas que não tem a pessoa ali, não tem o ser, né, que fala todas essas coisas. E eu acho que sem isso a gente não tem ligação. Eu acho que o Newton colocou muito bem a questão da consciência bom, ele que levantou essa questão de que o inconsciente pode estar mais ou menos presente na consciência, né? Você pode saber um pouco mais sobre o que o que das suas experiências anteriores você traz para essa experiência, como o Marco colocou. Eu acho que isso te possibilita, inclusive, a ver o outro, a ver o que está em torno. É um pouco isso que eu estou pensando. É até uma coisa de autodefesa, porque tem muitas coisas que você pode ter consciência delas e não revelar. Você está lá.
é muito perto do inconsciente, eu acho, que tem uma proximidade aí entre as duas estruturas ou instâncias, sei lá, não é? Tem o seu eu íntimo e pessoal e o seu eu social, vamos dizer. Então, o eu não é a consciência? É isso que eu queria falar. O eu social e o eu particular, né? Eu acho que isso que a Maria Lúcia falou, para mim também me toca bastante, porque e acho que a gente ficou muito em cima desse conceito da consciência, falando muito de consciência, porque a gente tem muito de educador, né? Muito de querer transformar, de querer acreditar que é um processo de transformação e que a gente é um agente, que nós somos agentes transformadores. Então, na medida em que a gente se sente um agente transformador nosso, nesse processo de busca permanente, né, de autoconhecimento, também isso implica nesse fazer o outro também se conscientizar, vamos dizer assim. Não tem um processo de escola, um planejamento de escola, um projeto que não passe pela consciência, né? Que não passe... Então, acho que é muito isso. Acho que é muito pegando o que o Newton falou, da coisa dos pedagogia. sentidos, de você tornar consciente através dos sentidos, quer dizer, o educador tem que usar os recursos para tocar. Ivone, mas pensa na palavra educador. A Madalena Freire fala isso, né? O educador da falta. Então, na medida em que você é um educador, porque você educa a dor do que falta, é um processo todo aí de autoconhecimento. Mas essa educação, essa transmissão de coisas, essa troca, ela vai passar pelos sentidos. Ela tem que ter um vínculo ali muito forte para você conseguir fazer que isso entre e se torne consciente, ou sei lá, ou que passe a fazer parte da visão de mundo. Claro, sim. Educar a falta, a dor que faz você não saber. Consciência, visão de mundo, né? Passa pelos sentidos, né? Dá licença, passa pelos sentidos. Se não passar pelos sentidos, não tem sentido. E falar em sentido, eu acho que a gente tem que lembrar, não sei se para vocês é lógico, ter uma relação causa-efeito, que é o corpo. Falar dos sentidos é falar do corpo, né? E desse corpo em interação com a mente, inconsciente, consciente, e acho também que a gente pode dar uma terceira classificação na mente, que é a transcendente, né? E é o corpo que vai então, para o mundo. Então, esse corpo, né? Na relação com essas mentes... Só mais um elemento, Regina, que eu não sei se também vocês colocam aí na reflexão também, que é o mundo, né? Que é o eco que o Marco reapresentou hoje, né? Então, a gente está relacionando mente, corpo e... Mundo externo. E vínculos, mundo externo, não é? Então, tem uma complexidade aí nessa consciência política, são várias camadas, e aí o que eu consigo nomear é que nós estamos construindo uma concepção complexa do ser humano, da realidade, é complexa, várias variáveis interdependentes, e nós temos uma visão crítica, né? Então, por exemplo, o conceito de identidade, atividade, consciência do pessoal da psicologia social da PUC, a visão deles é a emancipação. Então, a gente está construindo, pelo menos eu venho construindo, uma visão crítica da realidade, né? E tem como base a escola de Frankfurt, o Habermas, o Axel Honneth, e tem o Ciampa na PUC São Paulo, que influencia a CRP, enfim. Então, tem essa linha de reflexão da psicologia social crítica e uma visão complexa. Enfim, eu acho que o que a gente está falando hoje aqui faz avançar a teoria pichoniana, que por si é uma teoria interdisciplinar, e fica muito evidente para mim que o Pichon já tinha uma lógica que não é a lógica clássica aristotélica, é a lógica paraconsistente,
que explica que é possível lidar com a contradição. Dentro de um sistema, dentro de um fenômeno, dentro de um fato de análise, a gente considera o há e o não há. É um raciocínio que considera a contradição. Enfim, dá para a gente fundamentar também, eu consigo fundamentar, não sei se interessa para vocês, não tão profundamente, mas eu consigo fundamentar que a concepção do Edgar Morin, né, um dos pais aí da teoria do pensamento da complexidade, tem como fundamentar a lógica paraconsistente que está ligada ao centro de lógica e história da ciência aqui da Unicamp. Só para avisar que estão faltando 20 minutos, tá? Nossa, agora eu me perdi. Eu queria falar só o seguinte, porque a Márcia falou de umas coisas, de educação, formação, aí depois agora a Márcia, né, falou, aí depois agora a Marta falou de emancipação, e eu queria ligar um pouco, pelo menos para mim, o que está ficando desta aula é uma coisa muito legal, que vamos falar assim, eu tinha uma pergunta na minha cabeça, não é pergunta, incômodo, em usar a palavra consciência, justamente por causa dessa miscelânea toda. O que é consciência? Então, eu vou conscientizar uma pessoa que é religiosa, eu não sou, mas eu estou conscientizando ela do quê? Ela tem a consciência dela, enfim. E eu consigo agora perceber a diferença assim, não é conscientizar, eu vou formar, eu vou educar, né? O que eu acho que as questões que a Márcia coloca, vamos falar, os conceitos corretos de falar, na minha visão, depois dessa conversa toda, falar do processo de educação, falar isso mesmo, o processo de educação, o processo de formação política, o processo de formação, não sei o quê, sabe? Não tem nada a ver com consciência. Consciência me fica... Agora, isso fica que é com a outra pessoa. Coisa. Agora é outra coisa. Assim, consciência é outra coisa, é uma dimensão psíquica. Individual. Né? E aí, é que você está fazendo catequese e não sabe. Eu não sei mesmo. Eu nem sei o que você está falando. Por que eu estou fazendo catequese? A formação, a catequese é um tipo de formação. formação. Converter os gentios. Como que é? Estou querendo o quê? Está querendo converter os gentios. Converter? Não. Não, mas o processo de educação, acho que é isso mesmo que a Carmen estava falando. Então, o processo de educação, mas é outra coisa, não é questão de conscientizar. É uma formação, né? Não é conscientizar. E porque também tem uma troca nessa hora, você não é dona do conhecimento. E é gostoso, né, gente? Esse processo educativo, formativo, religioso ou não, tem que ter o lúdico no meio, tem que ter a brincadeira, o teatro. Sim, por causa do sentido. Isso que eu estou falando. Isso. E uma outra coisa que eu também acredito é que ele é um processo intencional. E se não for intencional, ele não acontece. Sim. Até com a gente. Tem que ter um objetivo, nossa formação, não é? até com a nossa. Você tem que saber, você tem que querer, você tem que estar presente. Foi aquilo que a Maria Lúcia falou. Você tem que ter um projeto. Você tem que ter um projeto. Você tem que ter uma intencionalidade, eu acho. Tem que ser uma coisa intencional. Até o seu crescimento, o seu processo individual, intencional no sentido de você querer, né? De você estar em busca, de entender que é processo mesmo. E com o outro também. Tem que ser intencional. No mundo, né? Com o outro, que eu digo, é na relação. Sim. Por isso que eu acho que tem uma diferença entre pedagogia e psicologia. Sim. Sim, total, né? Que um é o entendimento de si, o outro é o entendimento de fazer o outro. Entende? A intenção é diferente, mas, no fundo, o princípio, eu acho que os dois são processos, entendeu? A pedagogia é processo. A vida é um processo.
Eu queria, então, mudar de assunto. Eu estou falando bastante, mas mudar de assunto, mas voltar. Uma outra coisa que eu, bem assim, simples, que o Marco falou no começo da aula, que ele falou assim, que a experiência psicológica, embora seja evidente para todos, ela não é facilmente objetivável, né, para a investigação científica. Isso foi uma coisa que eu sempre percebo, falo, nossa, mas todo mundo tem essa experiência psicológica, todo mundo é capaz de... Não é que é capaz, tem, né, mesmo que não queira, mas acaba negando. Eu acho que talvez eu faço a minha finalização, síntese, agora, falando da nossa discussão hoje, né, tentando entender melhor o que é consciência, o que não é, etc., né, dentro até disso mesmo, né, o que é essa nossa... como é difícil você objetivar isso, né, o que é a consciência, o que é... né, mas eu tem acho métodos, né, Carmen? Não, eu acho que vocês que estudam isto, com certeza, não estou nem dizendo não, né, que não, mas eu não estudei psicologia, né, nem psicanálise, só de leituras assim. Mas né? eu acho, você fala que não estudou, e você está querendo dizer que você quer saber mais, ou você faz a crítica, por exemplo, de uma psicologia que usa a estatística para analisar, para definir ansiedade e depressão em crianças de Valinhos, por exemplo, sabe? Porque tem psicólogos sociais que têm uma abordagem qualitativa, como referência, por exemplo, história de vida, o pessoal lá da PUC, do grupo de identidade, é só entrevista, e baseada na história de vida, é toda uma fundamentação de décadas para fazer esse método, né? Imagina. Que o professor Ciampo construiu junto com a Silvia Alani, que foi uma das mães da psicologia social no Brasil, ela era filósofa. Temos hoje a professora Maria do Carmo Guedes, que foi fazer uma viagem com a professora Silvia Alani na América Latina para conhecer as psicologias sociais na década de 80. Então, é um pessoal muito legal. Mas o pessoal dessa psicologia da identidade da PUC não gosta dos psicólogos sociais cognitivistas que usam escalas, que usam estatística. Então, na academia, dentro da psicologia social, o que eu consegui ver, um pouco que eu consegui ver, é a capacidade dos métodos psicológicos objetivar os fenômenos da mente, não são valorizados, não existe um consenso de que é importante para a emancipação, ou seja, para uma sociedade, para concluir, seja para uma sociedade progressista ou liberal, o importante é que essas psicologias deem condições de vida, políticas públicas. O tamanho do Estado a gente discute, mas tem que ter alguns consensos básicos, entendeu? Então, por exemplo, violência doméstica aqui em Valinhos não é prioridade, não tem nem coordenadora no serviço. E tem uma mulher trancafiada lá como hipótese num dos bairros da cidade, que segunda-feira uma psicóloga vai ter que ir lá e vai ter que ver. Então, eu acho assim, que o método psicológico, tem uns que acham que a psicanálise é ciência, tem outros que acham que não. Independente, nós temos que fazer o quê? Melhorar as condições de vida das pessoas, objetivas e subjetivas. E aí eu acho que tanto os partidos mais à esquerda ou mais à direita, e até o centrão, vão consensuar, tem que consensuar, né? Não sei porque que deu nesse negócio da política. Desculpa aí, pessoal, se eu também estou muito... envolvida na política, né? Não, o que eu quis falar foi bem mais simples do que tudo isso, viu, Marta? Foi assim, só dizer que, na verdade, o que me motivou a falar isso é que, muitas vezes, coisas muito simples, até de pessoas que fazem análise e que por isso não são totalmente leigas, elas têm dificuldade de aceitar que a questão que elas têm é motivada por questões psíquicas, elas não conseguem aceitar.
E elas aceitam melhor que se... estou com dor de estômago. Mas é porque eu comi uma laranja estragada. Não é porque eu estou tensa, por causa... eu quis dizer isso, quer dizer, essa dificuldade que ela é permeada na sociedade de maneira geral, né? Não questionando os métodos e tal, porque eu nem seria capaz de questionar, assim, porque não estudei, né? Mas seria só isso, né? E dizer que essa discussão hoje me traz um pouco essa clareza, assim, desta questão complexa, né? Estamos falando de consciência, mas assim, no popular, no geral, como a Regina, né, assim, sacou da cartola, ela é um termo utilizado como se fosse um julgamento de certo ou errado. A pessoa tem consciência é porque ela sabe o certo, ela sabe o caminho, e não é, né? A gente está vendo aqui nesta aula, pelo menos ficou para mim, que não é uma outra questão que a gente está falando. Foi só isso daí. Eu queria que cada um falasse um pouco sobre o que valeu e não valeu na aula de hoje. Eu acho que valeu muito, porque eu saí com vontade de continuar pensando sobre isso. Sim, isso para mim foi presença total hoje. Acho que me deu vontade de ler mais sobre isso, de buscar mais, entender, desenvolver mais até o que eu penso a respeito disso. E para mim ficou muito forte que consciência e formação, isso tudo é processo individual e coletivo, e que não se dá sem a presença e a intenção. Para mim, eu resumiria como sendo isso. Bom, ninguém vai falar, eu vou falar que, para mim, foi muito engraçado que agora, ouvindo vocês falarem, essa coisa da educação foi muito forte, tudo, mas como eu estou meio viajando assim pelas literaturas, para mim me ficou muito forte o demiurgo, né? A consciência como um demiurgo que faz a conexão entre o inconsciente e o mundo real, né? É uma fantasia minha. Realmente, esse debate sobre a consciência, o que é a consciência, como surge, a distinção com a moral, valores, religião, conscientizar ou julgar ou educar alguém, a dificuldade de objetivação, e por aí afora, que foi o foco central do debate hoje, é muito importante. Importantíssimo. Acredito que todos nós saímos, entre aspas, mais conscientes hoje, com o debate sobre a consciência. Do meu lado, faltou um pouco, mas acredito que é possível, em outros momentos, retomar, a ideia da adaptação, que sempre é tão forte na exposição do Marcos e nos nossos bate-papos. E, de propósito, fazendo correlação com os nossos outros debates, a problemática da adaptação de cada um de nós, individual e coletivamente, na nossa tão decantada era digital. Então, fica aí uma pergunta: como conscientizar-nos a respeito da adaptação ativa, preferencialmente, dentro da era digital? Uma pergunta. Como conscientizar ou como aprender a fazer isso? Não entendi, Ivone. Como nos conscientizar ou como aprender a fazer isso? Acho que as duas coisas, né? A conscientização individual e coletiva na ação de aprendizado, numa adaptação ativa dentro das N
dificuldades da era digital. Então, a questão da adaptação, especialmente a adaptação ativa, e aí eu também lembro do início aqui do nosso papo, em que o Marcos fez uma comparação com o darwinismo, no sentido evolutivo, de adaptação. Acho que isso, no contexto do debate da consciência e da inconsciência, acredito que seja da maior importância para aqui os nossos diálogos. Gente, eu fico feliz de ver como todos nós falamos tão bonito, né? É tudo tão complexo, tão articulado, tão bonito, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho muito difícil fazer isso que a gente faz. Nossa Senhora. É difícil porque ter inteligência de memória, por exemplo, ter capacidade de decorar palavras, de falar corretamente as palavras, para mim é difícil isso, eu tenho essa dificuldade. E também tinha muita insegurança, muito baixa autoestima. Então, porra, você desenvolver um raciocínio, né, que você sente que tem uma consistência, que são anos de estudo da gente, né? A gente está estudando há muitos anos, né? Então, a gente tem mais autoconfiança. Então, eu fiquei muito feliz de poder verbalizar as coisas que eu verbalizei, pensar junto, escutar vocês, aprender. Muito gostoso. Não tem nada que... Eu acho que o que eu teria a desvantagem, Marcos, o corpo. Para mim, é muito tempo ficar 2 horas parada. Ou a gente faz intervalo, ou a gente faz dança, alguma coisa, porque o corpo fica cansado. Então, isso eu achei que a gente pode repensar. Um exercício físico no meio do caminho aqui, para não tropeçar na pedra. Fora o medo de perder a consciência, né? Não, você. Assim, pensando na aula, eu teria 2 coisas a falar, né? A primeira é que eu acho que a gente saiu um pouco mais consciente sobre o tema consciência, né? E a segunda, para mim, é algo que faltou, mas não teve oportunidade de colocar, é que a questão da área 1, 2 e 3, né? Mente, corpo e mundo, como constituintes do écro. Agora, se o écro, pensando no aspecto epistemológico, é a forma da gente se apropriar da realidade, a minha dúvida, quer dizer, que eu gostaria de pensar melhor, é que como essa realidade ela realimenta ou reordena essas áreas, mente, corpo e mundo, né? Quer dizer, como que é essa dinâmica dessas áreas nesse processo de adaptação à realidade? É isso que eu fiquei aí curioso em saber. Bom, eu vou pegar carona no Newton e até lembrar que, na verdade, a gente deu uma desviada, né? A gente saiu um pouco da história do écro e foi para a consciência e ficamos a maior parte discutindo consciência, né? E eu acho que vou propor, né, que a gente pare e pense um pouco nisso que o Newton falou, que a gente tem uma aula que a gente discuta um pouco essas relações da área 1, 2 e 3, e talvez isso a gente possa fazer e incluir depois a consciência, né? Como que nessas relações a consciência estaria presente. Não sei, é uma sugestão, é o que eu pensei de hoje.
Sônia, você está aí? Ela não É tá, fake, Marta. é fake. Ela esqueceu aí o negócio. Acho que a Avatar. Regina ainda não falou, não é? Eu Falta a saio Maria assim. Lúcia. A É, Maria Maria Lúcia. Lúcia. É que a Maria Lúcia não aparece para mim, engraçado. Não estou vendo, Maria. É porque eu estou no computador. Tira, tá vendo? Eu também tira estou o no seu computador. Eu estou no computador, Não tem uma viu, galeria? flechinha? eu tenho todo mundo aqui, menos Não a tem Maria uma Lúcia. flechinha, Ivone? Aperta a setinha. Tem, então, mas não tem, ó. Aperta aí. Já apertei. Agora vê a Soninha. Bota a galeria, Então. bota a galeria. Como faz para botar Botou em galeria? galeria. Lá no view, Lá na, Fica lá. na direita. lá em cima à direita. Na parte de cima, à Ah, direita. legal. Ah, é. Estava full, tá certo. Olha, que legal. Ai, finalmente, estou vendo você. Que bonitinha. Maria Eu Lúcia anotei, cortou eu o saio vídeo. com questões, eu gosto disso, né? E sempre a psicologia, né? Hoje era porque a gente ainda vai ver antropologia, pedagogia no conceito de eco, mas é interessante como a psicologia, a minha síntese é como discutir a questão, né, da nossa formação como ser humano, levanta questões importantes, né? Porque a grande pergunta é: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Uhum. Putz, legal, Regina, isso aí. É isso aí. Está faltando alguém falar? Maria É a Lúcia. luz. Lulaça, Maria Lúcia. Maria Lúcia. Eu não. Fazer a síntese. A sua síntese. O que me vem à cabeça para falar é a ideia de lucidez. Sabe, eu acho que essa busca de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, como é que eu posso ser mais lúcida com essas questões todas que a gente está buscando aqui? Eu acho que é isso. Está bem. Estou super cansada. Gente, Eu também. Precisamos pensar quando é que a gente faz a reunião do mês que vem, né? sim, fevereiro já, hein? Fevereiro de 2022. Pode ser dia 19 de fevereiro? É um Ok. sábado. Pode ser 26, não? 26 não é melhor? 19 eu tenho... 6 é carnaval, hein, eu acho. Mas mudou o carnaval. Vai mudar o feriado mesmo? Ah, Você já bom, sabe. sei. Passou para abril, o carnaval mesmo, assim. É abril. Carnaval não vai ter, mas Bom, pode ser que tenha feriado. eu só estou avisando porque eu não sei se é feriado ou não. Se Que não dia você for, falou, Carnaval Marco? é em março. Dia 19? Eu falar do dia 19. Acho um dia bom, dia 19. É, dia 19 Para mim é não bom. tem problema. Eu não sei se vou ter alguma coisa 19, mas pode marcar 19. Depois eu falo. Marcamos 19? Tá bem. Tá ok. Então, vamos lá. marcado. Muito bom, Bom. gente. Bom fim de semana para vocês. Até logo para todos. Para Abraço todos a todos. vocês. Tchau, bom fim de Abraço. semana. Com muita consciência. Por falar Dá nisso, muito né? trabalho. Falar nisso, não percam a consciência. Esse é meu medo. Sejam conscientes. Beijos, beijos. E lúcidos, né, Maria Lúcia? É isso. Ó, outro conceito que eu vou te falar, hein? Nossa, Hoje ninguém está nem querendo dúvida. acabar, ninguém está querendo acabar. Tchau. 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 Tchau.